ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Glória a Jesus, glória a Deus. Pode exaltar o seu Jesus, irmãos, com palmas bem alegres. Amém. Vamos ler a leitura oficial, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Glória a Jesus. Apenas um versículo. Evangelho de Lucas, capítulo 1. E o versículo 37. Versículo pequeno, irmãos, mas com um poder tão grande. Glória a Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz-nos assim a palavra do Senhor. Porque para Deus nada é impossível. Amém? Vamos orar pela leitura oficial. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha. Te apresento, Senhor, a tua palavra lida esta noite. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, Senhor. Te agradeço neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos orar por cada dizimista e ofertantes da casa do Senhor. Glória a Jesus, para que o Senhor possa continuar abençoando, porque já são abençoados. Vamos orar, logo após o irmão Elias irá adorar o Senhor Jesus. O cooperador Tiago irá passar com a salva. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, te apresento, Jesus, esta noite a cada dizimista, Senhor, a cada ofertante da tua casa. Te apresento, Senhor, aquele que tem o desejo, Senhor, de ser dizimista, Senhor fiel. Aquele que tem o desejo, Senhor, de a cada dia ofertar a tua casa, Senhor. Vem abençoando, Senhor, os teus filhos, meu Pai. Vem prosperando, Senhor, em suas vidas. Vem abrindo porta de emprego, Senhor. Escape para teus filhos, meu Pai. Eu te peço pela providência, Senhor, de cada dia em sua mesa. E te agradeço neste momento pela vida de todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. O 15 da harpa cristã. Glória a Jesus. Aleluia.
Glória a Jesus. Pode louvar o Senhor Jesus, igreja, com palmas bem alegres. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos mais um culto ao Senhor, irmãos, ao qual temos o privilégio de adorar o Senhor no seu santo templo. Porque devemos adorar o Senhor, irmãos, dentro e fora de templo. Louvado seja o nome do Senhor. E está conosco aqui esta noite nossos queridos e amados irmãos. Está conosco nosso irmão João Maria e sua esposa, a irmã Daiane. Está conosco também a irmã Jusileia e também a irmã Andriele. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. E a igreja amada canta assim ao Senhor, bem alegre. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dai as mãos e meu irmão serás. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão serás. Dai as mãos, dai as mãos, dai as mãos e meu irmão será. Amém. Jesus te ama e nós também. Glória a Jesus. Vamos receber o anjo da igreja, irmãos do pastor Alisson. E vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar direto pelo pregador, cooperador Tiago. Glória a Jesus. Fique de pé, amados irmãos, e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor da glória, Deus de maravilha, te apresento, Senhor, nesta noite, meu Pai, a vida, Senhor, do teu Filho amado, Senhor, o qual, Senhor, será o porta-voz, Senhor, esta noite, Senhor. Fala mais, Senhor, com a tua igreja, com o teu povo, Senhor, através do teu Filho, Senhor, honrando a sua fé, meu Pai. Fala, Senhor, conosco profundamente em nossos corações, através da tua palavra. Toma ele, Senhor, esta noite em tuas mãos, é o que te pedimos, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. E a igreja recebe o servo do Senhor com palmas bem alegres para Jesus. E eu agradeço pela maravilhosa oportunidade. Glória a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória
Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus. Glória a Deus. Mateus capítulo 20. Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 29. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quero ser grato a Deus, né? Por estar aqui esta noite juntamente com os amados irmãos. Só temos que agradecer a Deus, não é verdade? Mateus capítulo 20, versículo 29. Todos acharam? Passa a ler a palavra de Deus. Versículo 29. Saindo ele de Jericó, e uma grande multidão seguia Jesus. Versículo 30. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Vamos levantar a Bíblia para o alto e vamos orar. Glorioso Deus, eterno Pai, quero te apresentar, Pai, a tua palavra ali desta noite. Meu Deus, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo da verdade. Meu Pai, aleluia, fala conosco através da tua palavra. Aleluia, que toda a honra e toda a glória seja para ti. Fala conosco, meu Pai, através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, desocupar as tuas mãos santas e pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo esta noite. Meus amados irmãos, glória a Deus, aleluia. O título desta mensagem esta noite: a cura de 2 cegos de Jericó. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, é bem verdade que o Senhor Jesus Cristo, Ele operava sinais e maravilhas, prodígios e sinais, não é verdade? Aquele que medita na palavra de Deus, vê nos evangelhos que Jesus operava curas, milagres sobrenaturais, ele fazia. Claro que Jesus, ele não perdia tempo, ele pregava e ensinava tudo aquele que estava para ouvir, ele nas sinagogas, nas aldeias. E aqui, irmão, a cura de 2 cegos de Jericó. E a Bíblia vai nos falar, acompanhe com a sua Bíblia, Mateus capítulo 20, versículo 29. E saindo ele de Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Vejamos que aqui a Bíblia fala de uma grande multidão. Por onde Jesus andava, sempre havia uma multidão com Jesus. Muitos ali, por ele ser curado, ser curada. Jesus era aquele irmão que curava de qualquer enfermidade. Se a pessoa estava doente, ele curava. Se a pessoa estava endemoniada, ele libertava. Louvado seja Deus. No versículo 30 vai nos dizer: eis que 2 cegos assentados junto à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, começaram a gritar. Louvado seja Deus. Vejamos que estes 2 cegos, irmão, ele não podia ver como eu e você pode ver. Quantos irmãos, aleluia, poderia ver? Quantos querendo enxergar? E muitas vezes nós somos ingratos, não é verdade, irmãos? Com o Senhor, aleluia. Estes 2 homens, eles queriam ver, queriam enxergar.
Louvado seja Deus. E sabemos que a Bíblia nos dá relato que a fama de Jesus se espalhava por onde ele passava, aleluia. Louvado seja Deus. Como é que a fama de Jesus se espalhava, irmão Tiago? Um dizia para o outro, irmão, Jesus ele cura, Jesus ele dá vista ao cego, Jesus ele faz o paralítico andar, ele dá vista ao cego, aquele que está torto ele direita aquele que está torto. Esta era a fama de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então o povo ele se maravilhava do que Jesus fazia na vida de todo aquele que se aproximava dele. E estes dois homens, eles estavam à beira do caminho. Louvado seja Deus. E quando Jesus passou, eles começaram a gritar. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Versículo 31. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais. Aleluia. Aleluia. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha, irmão, vejamos que estes homens, eles estavam à beira do caminho. Louvado seja Deus. Uma pessoa que é cega, irmão, ela precisa de outra pessoa para ser guiada. Não é verdade? Ela precisa de outra pessoa para levar ela, para direcionar ela a qualquer lugar, não é verdade? Porque esta pessoa é cega, ou ele ou ela, vice-versa. Mas dois homens, irmãos, cegos, imagine, louvado seja Deus, dois cegos sendo guiados por outras pessoas com medo, não é verdade? Mas eu quero te dizer, irmão, esta noite, que Jesus é aquele que pode fazer na tua vida. Louvado seja Deus. Há um detalhe aqui nessa mensagem, irmãos, que o povo os repreendia, esses dois cegos, para que ele se calasse e não incomodasse o mestre, não incomodasse o Rabi, o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia nos diz que cada vez que eles mandavam eles se calar, era aí que eles gritavam mais alto, era aí que eles não paravam de gritar. Louvado seja Deus. E estes dois cegos se encontraram com a pessoa certa, Jesus Cristo, aleluia. Louvado seja Deus. A pessoa, irmão, que se encontra com Jesus Cristo, ou seja, que se entrega a Jesus Cristo, a vida dele muda, a vida dela muda, irmão. Louvado seja Deus. Porque Jesus, irmão, é aquele que pode fazer na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Vejamos, irmãos, que mandavam ele se calar, mas ele não se calava. Louvado seja Deus. Eles continuaram clamando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer algo nesta noite, irmão. A Ele que manda, a Ele que... Louvado seja Deus. Não pare de clamar. Faça como esses dois cegos. Os dois cegos de Jericó, eles não pararam de clamar. Eles não pararam, mandaram ele se calar. Louvado seja Deus, mas quanto mandava, era aí que eles clamavam. E a Bíblia vai nos dar relato que Deus fala com Jeremias: clama a mim que eu te responderei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Vamos fazer como esses dois cegos, irmão. Aleluia. Clamar. Louvado seja Deus. Clamar a Ele. Clamar aquele que tudo pode fazer na minha vida e na tua vida. O homem não pode fazer nada. A mulher não pode fazer nada.
mas o Senhor Ele pode fazer na minha e na tua vida. A Bíblia vai nos dizer no livro de Mateus, se me falha a memória, capítulo 7, a partir do 1. Pedi, dá-se-vos-á. Batei, a porta se abrir. Então é tempo de você clamar a Ele, pedir a Ele. Louvado seja Deus. Fazer como esses dois cegos que estavam à beira do caminho, aleluia, sentado. Mas o homem chamado Jesus Cristo passou por aquele caminho. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao seu Salvador Jesus Cristo esta noite. E a Bíblia vai nos dizer, versículo 32, Jesus parou, chamou-os e os perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Jesus está perguntando para mim e para você esta noite: o que vocês querem que eu lhes faça? Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus Cristo perguntou para os dois cegos de Jericó. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus parou e chamou e os perguntou: o que vocês querem que eu vos faça? Jesus está perguntando para mim e para você esta noite. Aleluia. É uma cura, é um milagre, é uma porta aberta. Você que está assistindo a live, aleluia, está assistindo nas redes sociais, internautas. O Senhor Jesus Cristo perguntou para os cegos de Jericó, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Jesus perguntou para os dois cegos. Vejamos que a Bíblia nos dá relato que Jesus parou, irmão. Quando Jesus para, algo acontece. Aleluia, louvado seja Deus. Vejamos que a Bíblia diz que a multidão, louvado seja Deus, o filho único daquela viúva, a viúva de Naim. Vejamos que havia uma multidão com ela, aleluia, e uma multidão com Jesus Cristo também. Mas quando Jesus parou, vejamos que a Bíblia nos dá relato que estava acontecendo o velório. Aleluia, labrahadecai. Mas a Bíblia diz que Jesus mandou parar aqueles que estavam levando o filho único da viúva. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus também teve íntima compaixão por ela. Aleluia. E Jesus disse: jovem, eu te digo, levanta. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Mesmo com os dois cegos de Jericó não foi diferente. Jesus, ele parou. E a Bíblia nos dá relato que quando Jesus, irmão, imagina comigo, um velório está acontecendo e Jesus aparece. Tem íntima compaixão por ela. Ou seja, irmão, aquela mulher já tinha perdido o seu marido e agora estava para enterrar o seu único filho. Aí se encontra Jesus, uma multidão com Jesus e uma multidão com o filho, com a viúva de Naim. E o sobrenatural acontece. Jesus dá a vida àquele jovem, ou seja, aquele jovem filho único da viúva volta à vida. Ou seja, Jesus deu a vida àquele único filho da viúva. Você crê que Ele opera isso? Você crê que Ele faz milagre? Você crê que Jesus, aleluia, pode fazer na tua vida? Jesus está perguntando para mim e para você esta noite: o que queres que eu te faça? Você que está assistindo a live, é uma cura, é um milagre, é uma porta aberta, é uma salvação, aleluia. Jesus está perguntando, aleluia, para mim e para você, irmão. Aleluia, para quem crê, é para quem crê no sobrenatural, é para quem crê que Ele opera, é para quem crê que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Jesus perguntou para os dois cegos de Jericó: o que queres que eu vos faça? Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, é para quem crê. Pode aplaudir ao Senhor e Salvador Jesus Cristo esta noite.
Aleluia, é a libertação da tua família. Aleluia, a salvação do meio da tua família. Aleluia, é um milagre. Aleluia, é uma cura divina. Ele pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia, Ele pode salvar os teus familiares. Ele pode, aleluia, curar aquele que está enfermo no meio da tua família. Aleluia, aquele que se encontra afastado, Ele pode trazer de volta, ou seja, a salvação. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus perguntou para eles, aleluia, versículo 32. Jesus parou e chamou, aleluia, e os perguntou: o que vocês querem que eu lhes faça? Aleluia. É para quem crê esta noite. Irmão, Jesus é aquele que pode fazer na tua vida. Jesus é aquele que pode mudar a tua história. Jesus é aquele que pode mudar a vida do homem por completo e a vida da mulher por completo. Aleluia. Louvado seja Deus para aumentar a tua fé. Olha o que é aquela mulher do fruto de sangue, irmão, há 12 anos sofrendo. Aleluia. 12 anos sofrendo, perdendo sangue. Aleluia. Mas ela teve fé de tocar, de romper a multidão. E tocar onde? Nas vestes de Jesus Cristo. Mas antes dela ir, louvado seja, ela disse assim para ela mesma: olha a fé dela. Se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada deste mal. Aleluia. Ela teve fé ou não teve, irmão? Ela disse: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada deste mal. Aleluia. Você que está nos assistindo aí, aleluia. Jesus, Ele pode fazer um milagre na tua vida. Aleluia, creia. Creia nesta palavra, creia nesta mensagem. Jesus Cristo, aleluia, pode fazer o sobrenatural. Você crê, irmão? Você crê, irmão? É pelos olhos da fé, aleluia. Louvado seja Deus. E você não pode fazer nada, mas Ele pode. Aquele a quem você serve, Ele pode fazer. Foi lido aqui, louvado seja Deus, no livro de 1 Lucas, versículo 37. Porque para Deus, aleluia, nada é impossível. Como Deus fez na vida de Ana, Ele pode fazer na minha e na tua vida. Ou seja, Ana era estéril, mas Ele abriu a madre de Ana. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode aplaudir ao Senhor Jesus Cristo esta noite. Versículo 33, irmãos. Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, eles falaram para Jesus: louvado seja Deus. Eles responderam: Senhor, que se abram os nossos olhos. Por que eles falaram isso, irmãos? Porque eles eram cegos. Louvado seja Deus. E a Bíblia, irmão, louvado seja Deus, está falando, aleluia, de milagre esta noite, não é verdade? Crê, irmão. Faça como esses dois cegos que não pararam de gritar, não pararam de clamar, não pararam de pedir. Vejamos que a multidão estava pedindo para eles parar, para eles se calarem. Aleluia. Mas eles não se calaram. Eles não estavam vendo Jesus, irmão. Um detalhe. Eles não sabiam. Louvado seja Deus, eles não viram o rosto de Jesus, mas eles ouviram que Ele estava passando por ali. Aleluia. Você crê que Jesus vai passar? Você crê que Ele vai passar, irmão? Aleluia. Você crê? Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que pode fazer na minha e na tua vida. Aleluia. O que quer que eu vos faça esta noite. Ele pode fazer, aleluia. Ele pode fazer aquilo que você está pedindo a Ele. Eu não sei qual é a tua oração, qual é o teu pedido. Eu não sei, aleluia, o que você apresentou a Ele, aleluia.
Eu não sei o que você entregou na mão dele, mas eu quero te dizer, aleluia, que ele vai fazer na tua vida. Você que está assistindo a live, você que está ouvindo essa mensagem, Jesus, ele vai fazer na tua vida. Aleluia. O que eu tenho que fazer, irmão Tiago, é crer pelos olhos da fé. Louvado seja Deus que ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Aquilo que você entregou a ele, aquilo que você está pedindo a ele, ele vai fazer na tua vida. Você pode aplaudir a Jesus Cristo esta noite? Você pode glorificar a Ele esta noite? Você internauta, vocês que estão assistindo nas redes sociais, Jesus, ele pode fazer o sobrenatural na tua vida. Um milagre, a cura, aleluia, uma libertação, uma salvação na vida dos teus. Aleluia, uma porta aberta, ele pode fazer. Ele não mudou, aleluia. Alabra Hade Kore Alai. Alabra Hade Kore Alai. Ele não mudou, não. A Bíblia diz que ele é o mesmo de hoje e de eternamente. Jesus Cristo não mudou, igreja. Ele continua sendo o mesmo. Aleluia. Ele cura do câncer. Ele cura da AIDS. Ele dá vista ao cego, irmão. Aleluia. Ele levanta o paralítico da cadeira. Alabra Hade Korea. Jesus, ele não mudou. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus Cristo, aleluia. O Deus cego de Jericó disse, Senhor, aleluia, que se abre os nossos olhos. Aleluia, irmão. Esses homens estavam querendo a cura, o milagre. A multidão queria parar. A multidão queria calar ele. Mas eles não calaram. Irmão, faz como os dois cegos de Jericó. Grita, aleluia, clama, pede. A Bíblia diz, irmão, louvado seja Deus, que prenderam Pedro na prisão. Mas a Bíblia diz que a igreja não parou de clamar. Não parou de pedir a Deus. Darai de cada labrahai. Do de fácia. A Bíblia diz que eles não pararam de clamar. A Bíblia diz que eles não pararam a oração. Ou seja, Pedro estava na prisão, mas a igreja estava orando, a igreja estava clamando, a igreja estava pedindo a um Deus que tudo pode, irmão, a um Deus que é poderoso, a um Deus que ouve a oração do crente. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito aos seus efeitos. E quem dirá a oração de toda a igreja? Oh, meu Deus, aleluia. Quem dirá, irmão, a nossa oração todos juntos? A Bíblia nos dá relato, onde estiver 1, 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio. Você crê que Jesus está aqui esta noite? Você crê que Jesus pode fazer na tua vida? Olha o que eles pediram a Jesus, irmão. Senhor, que se abra os nossos olhos. Meu Deus. Que se abra os nossos olhos. Louvado seja Deus. Eu tenho algo para te dizer esta noite, irmão. Nós não veio aqui em vão. Nós não estamos aqui na presença dele em vão. Aleluia. Ele pode fazer na minha e na tua vida. Você crê? Pelos olhos da fé. E a Bíblia vai me dizer no versículo 34, igreja. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos dele. Imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Meu Deus. Aleluia. Irmão, imagine se esses dois cegos de Jericó parassem de clamar. Eles iam receber o milagre? Eles iam receber a cura? Porque eles queriam, a multidão queria que eles se calassem, igreja. Mas eles não pararam de clamar.
Eles não pararam de pedir, ou seja, eles estavam determinados a gritar, aleluia. Eles estavam determinados a clamar a quem é Jesus. Então eles não pararam, aleluia. Eles não quiseram ouvir, aleluia, escutaram a voz daquela multidão. Mas eles não foram pela multidão, mas sim por Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Você crê que Jesus dá vista ao cego? Jesus curou, Jesus deu vista aos 2 cegos de Jericó. E há detalhe, irmão, eles receberam o milagre, a cura divina, mas eles seguiram a Jesus Cristo, ou seja, eles receberam o milagre sobrenatural, mas seguiram o Mestre, seguiram o Rabi, seguiram aquele que tudo pode fazer na minha e na tua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 34. Profundamente compadecido, Jesus tocou nos olhos dele. Imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Louvado seja Deus. Pode aplaudir a Jesus esta noite, igreja. Essa mensagem que eu quero deixar para cada um de nós esta noite. Jesus é aquele que pode dar vista ao cego. Jesus é aquele que pode curar de qualquer enfermidade, moléstia, de qualquer enfermidade. Jesus é aquele que pode fazer o sobrenatural, irmão. Louvado seja Deus. Imagine, irmão. Louvado seja Deus. Você só... Louvado seja Deus como aquele cego de nascença que só ouviu a voz de Jesus. Vai no tanque de Siloé e lava. Jesus, a Bíblia diz que Jesus entoou os olhos dele e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Só a voz. Vai e lava-te. Jesus não disse para ele, tu vai, tu já vai voltar vendo. Não. Ele obedeceu a voz de Jesus. Vai lá e lava naquele tanque de Siloé. E a Bíblia dá relato que quando ele voltou, ele já voltou vendo. Ele já voltou enxergando. Aleluia. Alabrahai. Ele já voltou vendo. Meu Deus, é forte. Pois fiquem com esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Você que está assistindo a live, vai assistir no canal da Igreja Apostólica da Fé em Jesus, no YouTube. Jesus pode dar vista ao cego. Jesus, ele pode mudar a tua história como mudou a desses 2 cegos de Jericó. A multidão mandou eles parar, se calar. Mas eles não ouviram a voz da multidão. Começaram a clamar, a pedir a Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez na vida deles, irmão. Após crer nesta mensagem. Pois creia que Jesus vai fazer um milagre na tua vida. Porque Jesus não faz nada pela metade, mas sim por completo. Amém, igreja? Fique com esta palavra e já quero ser grato a Deus por esta oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E a igreja recebe o anjo da igreja com palmas bem alegre para Jesus Cristo. Graças a Deus, amados irmãos. Cumprimento também a igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos, agradeço a todos esta noite. Nossa irmã, né? Lucicléia, ou é Jusicléia, né? Que nunca mais tinha vindo, veio hoje com a sua garota. Não sei se foi hoje ou foi ontem que a gente viu ela ali no favorito. Né? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Amados irmãos, abra suas Bíblias aí no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 31.
de Atos, capítulo 16, versículo 31. Glória a Deus, aleluia. Quem achou da glória a Deus? Glória. Diz assim a palavra de Deus. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Mas irmão, esse é o tema aonde nós vamos começar segunda-feira uma campanha. Uma campanha, irmão, e bem sabemos que toda campanha é luta. Não é verdade? Luta, 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 mas vamos iniciar porque maior é Deus. Glória a Deus. Após segunda-feira vamos entrar numa guerra, né? Numa guerra contra Satanás, os principados, em busca de almas. Quando nós vemos aqui o livro de Atos, capítulo 16, aqui está falando sobre a salvação do carceleiro, da sua família, que foram salvos. Através de quê? Da palavra. Vendo a maravilha que Deus fez da vida de quem? De Paulo e Silas. Porque Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles foram presos pela libertação que eles fizeram no nome de Jesus. Aquela mulher que estava com o espírito de adivinhação. Não era o espírito de revelação, mas o espírito de adivinhação. Por conta dessa libertação, houve muitas perseguições, denúncia, e finalmente eles sendo presos. E a Bíblia diz que eles foram presos, mas a Bíblia diz que eles ficaram debaixo de oração, debaixo de louvor espiritual. E a Bíblia diz, por conta disso, da sua fidelidade com Deus, da sua fidelidade com a palavra, Paulo e Silas, a Bíblia diz que agora que Deus responde às suas orações. Glória a Deus. Amém, igreja? Foi aqui hoje 1h10 de oração. Porque às vezes, irmão, eu sei que muitas vezes nós necessitamos de oração dentro da igreja. Aproveitar que nós estamos dentro da igreja e orar. Porque, irmão, eu estou falando da igreja, do templo, né? Porque se nós for olhar dentro da igreja, do tabernáculo, nós não temos um respaldo para nós trazer para dentro da igreja. Isso que muita gente está fazendo. Porque quando nós olhamos para a igreja do Senhor é uma igreja que ela tem a oração, os louvores espirituais e a exposição da palavra. E a manifestação de quem? Dos dons do Espírito Santo. Após o tempo é muito pouco, é 2 horas, muitas vezes 2h30, que nós temos de cultuar Deus dentro de um tabernáculo. Após pegamos hoje 1h10. Porque, irmão, se nós não orar dentro do templo, aí não fica mais aquilo que Jesus falou. A casa do Senhor é casa de oração. Glória a Deus. Porque a casa de Deus, irmão, se nós pegarmos um culto há 80 anos atrás, nós vamos ver, pode pegar, irmão, de alguns pregadores, você via que eles subiam, tinham os louvores, a oração, e depois subia para a palavra. Quando depois que eles pregavam, eles iam fazer a oração por imposição de mão, pelos milagres. Muitos pregadores, eles sentavam, o microfone era antigo, era aquele microfone que levantava, e ali começava a orar por imposição de mão, e Deus curava, revelava. Mas por
multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estão esfriando dentro da igreja e não estão mais dando crédito. Porque quando nós pegamos um culto a Deus, nós vamos ver que um culto a Deus é isso. Não é, irmão, um culto onde nós vamos para a igreja e se você ver, irmão, só 20 minutos de palavra e pronto, irmão, e pronto. E não tem mais nada. E não tem mais nada. Pois, por isso que Satanás ele luta muito, irmão, pelas igrejas que ainda ora pelos dons do Espírito Santo, para que o pastor não ore mais por revelação, para que o pastor não ore mais por profecia, por cura divina. Há uma luta, irmão, há uma luta, fique sabendo disso, que é uma luta. A luta que tem na vida do membro, também tem na vida do pastor, tem na vida da esposa do pastor, da família de todos, irmão, porque há uma luta espiritual. Mas nós temos que passar por cima desta luta, e nós só podemos passar na oração, na obediência a Deus, no jejum. Por isso que nós vamos levantar esta campanha, segunda-feira. Quem quer que a sua família, seus familiares se salvem? Quem quer que seus filhos se salvem aqui? Quem quer que seus familiares, sua mãe, seu pai, todos nós queremos. Pois, se nós queremos, nós temos que se sacrificar. Pois vai se levantar esta campanha, vai ser segunda-feira. Vou orar a Deus para chamar alguns pregadores para me ajudar também aqui, pregando na segunda-feira. Aí vai ser segunda de jejum, quinta de jejum, que é o culto, e sexta de jejum. Vai ser 3 dias de jejum. Quem tem fé de fazer isso? A vida da sua família. É a vida da sua família, irmão. Amém? Porque se não for assim, não vai, irmão. Não pense que se não houver sacrifício, irmão, não se salva não, irmão. E quando vem muitas vezes a salvação, é uma salvação, irmão, que não é uma salvação de dentro, mas de emocionalismo. Pois como é que nós vamos ver que nossa família vai se salvar? Nossos filhos, nossa mãe, nossos pais, nossos filhos, se nós não se sacrificamos, se nós não buscamos uma campanha de oração, uma campanha de jejum. Amém? Pois temos que dobrar o joelho, irmão, temos que orar, temos que buscar Deus para que a nossa família, irmão. Eu oro pela vida do meu cunhado, dos meus cunhados, principalmente um, né, que está guardado, mas eu oro para que Deus venha salvar ele lá dentro, porque não adianta sair sem ser salvação, irmão, não adianta, irmão, tem que se salvar. Tem que se salvar. Pois há uma luta. Amém? Porque um dia, irmão, todos nós vamos partir. E aquele que partir com Cristo, irmão, ele vai para o céu. Quem partir sem Cristo, ele vai para o inferno. Não tem outras palavras. É céu e inferno. Mateus, quando Jesus prega mais inferno do que céu. É céu e inferno, irmão. Não tem para onde ir. Quem quer ver que um filho vá para o inferno? Ninguém quer ver. Quem quer ver que seu pai vai para o inferno, sua mãe, seu tio? Ninguém quer ver. A salvação nós recebeu. Esposo também, esposa. Pois nós temos que agora passar, não é guardar. Eu aceitei Jesus, pronto. Aí não liga mais para ninguém, só aceitou Jesus, pronto. Vai para a igreja e não liga mais para ninguém. Não é assim, irmão. Amém, igreja? Não é assim, pois temos que buscar. Pois segunda-feira, se quiser fazer essa campanha, venha. Agora não quebre, irmão. Você vai ver um milagre chegar na sua casa. Porque aqui eles oravam. Paulo e Silas oravam. E a Bíblia diz que houve resposta do céu. E a Bíblia diz que Deus manda anjo para quebrar aquelas correntes e abrir as grades. E a Bíblia diz que aqueles presos ficaram ali, mas ninguém saíram. E o carcereiro, que hoje se chama de polícia penal, ia tirar a própria vida.
Mas Paulo disse, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. E a Bíblia diz que ele olha pelo grande milagre que aconteceu, e a Bíblia diz que Deus, ele diz, e tiraram para fora, disse-lhes, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Amém? Ele perguntou aqui, o que é necessário que eu faça para me salvar? Aí diz o versículo 31, que é a chave da campanha. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, era salvo tu e tua casa. Versículo 32, e lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos que estavam em sua casa, e todos que estavam em casa, a palavra do Senhor foi pregada para ele e para todos que estavam lá. E eles se converteram. Amém, igreja? Pois quem crê que Deus pode fazer isso na vida da sua família, na vida dos seus? Pois, irmão, se esforce, irmão. Se esforce, irmão. Amém? Porque antigamente, irmão, nós entrávamos na casa do Senhor, era os crentes orando, com uma toalhinha, que só não serve para o suor. Tem pastor, não, mas para os olhos também chorar. Pois vamos, irmão, se sacrificar pelos nossos familiares, nossa família, familiares. Amém? Glória a Deus. Vamos, porque Deus ele pode fazer. Deus ele pode libertar espiritualmente o espírito da depressão que oprime a vida do homem, oprime a vida da mulher. Pois vamos fazer esta campanha que vai ser poderosa. Segunda-feira vai ser a primeira volta, baseado em 16:31 de Atos. Porque eu creio que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês que estão aqui esta noite. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Creia na promessa, porque Deus é fiel para cumprir. Glória a Jesus. Amém? Pois segunda-feira vamos estar aqui. Depois vai entrar em contato com alguns homens de Deus, né? Glória a Jesus, para compartilhar conosco nesta campanha poderosa dessa segunda-feira. E eu creio que Deus vai fazer. Nunca deixe, irmão, de pregar a palavra de Deus para o seu filho. Nunca deixe de pregar a palavra de Deus para a sua esposa, para o seu esposo. Nunca deixe. Nunca deixe. Está entendendo? Eu sei que um dia, né, a palavra vai fluir dentro, né? Eu lembro que muitos pregavam para mim lá no trabalho, um dia fluiu. Pois eu creio que Deus pode fazer isso, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém para Jesus hoje? Todos já são crentes já, né? Pois vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Agradeço ao irmão Tiago que trouxe a palavra. Agradeço a todos esta noite, né, que vieram cultuar Deus, né, nesse tempo meio até meio um pouco querendo chover, né, mas vieram, não é isso? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por cada vida que vier esta noite, meu Deus. Quero te agradecer. Te apresento esta campanha, meu Pai, onde vai ser, meu Deus, a primeira volta, segunda-feira. Campanha de salvação, meu Deus, baseado, meu Deus, como o Senhor fez na vida daquele carcereiro e da sua família. Faz também na vida, meu Deus, dos meus familiares, dos familiares da família dos teus servos que se encontram aqui esta noite, dos internautas no Facebook, no canal da igreja no YouTube. Meu Deus, vem salvando. Oh, Jesus querido, eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. Amém? Curva as cabeças e as mãos. Receba a bênção dos apóstolos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja e todos diz a paz do Senhor Jesus. Amém? Faça convite e traga pessoas segunda-feira em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
pessoas aí da igreja, em nome de Jesus, do Facebook, do canal do YouTube. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.